Olá! Hoje eu vou fazer a correção das atividades solicitadas na primeira semana de aulas remotas do segundo bimestre. As atividades são as questões 1, 7 e 9 do caderno do aluno. Vamos lá? Então, a primeira questão é a seguinte: seja A e J a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J, escreva as matrizes a seguir. Então, a primeira aqui que a gente vai fazer é o item A, em que é uma matriz 2 por 3, onde cada elemento é 2i mais 3j. Então, vamos lá. Então, o item A. Então, se a matriz ela é 2 por 3, isso significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, nós temos aqui 2 linhas e 3 colunas. Então, a matriz ela tem 6 elementos, né? Porque 2 vezes 3 dá 6. Cada elemento aqui, ele está em uma certa linha, uma certa coluna. Então, nós temos aqui o A11, que é a primeira linha e primeira coluna, A12, que é a primeira linha e segunda coluna, e A13, que é a primeira linha e terceira coluna. Aqui na segunda linha, então, nós teremos os elementos A21, A22 e o A23. O que é solicitado aqui para a lei de formação? Que os elementos da matriz serão calculados fazendo 2i mais 3j. I aqui é sempre o primeiro que aparece e o j é o segundo que aparece. Então, a gente não precisa ficar escrevendo ij aqui para todos, mas sempre saber que o primeiro é i e o segundo é j, certo? Então, vamos lá. Então, continuando a escrever a matriz aqui, eu tenho que fazer para cada elemento multiplicar o primeiro número por 2 e o segundo número por 3. Então, como que vai ficar aqui? 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Aqui na linha de baixo, 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Agora, na segunda coluna, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Agora aqui, 2 vezes 2 mais 3 vezes 2. Né? Lembrando que é I e J. Agora aqui, esse elemento. Então, 2 vezes o I, que é 1, mais 3 vezes o J, que é 3. E aqui o último elemento, 2 vezes 1, desculpa, não é 2 vezes 1 não, vamos voltar aqui. O I é 2, né? Então, 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Então, vamos resolver aqui, né, cada uma dessas multiplicações. Eu vou resolver em cima. 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 1 dá 3. Então, quanto que vai dar aqui o primeiro elemento da nossa matriz? 2 mais 3 dá 5. Agora aqui, 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6. 2 mais 6, temos o 8. Agora aqui, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 3 dá 6. Então, a gente vai ter aqui, 3 vezes 3 dá 9. Eita! 9 mais 2, temos o 11. Continuando aqui, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3, temos o 7. Aqui, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 4, temos o
10. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, 9 mais 4, temos o 13. Então, essa é a matriz A, beleza? Agora, vamos ao item B. Quero uma matriz 3 por 3, onde cada elemento é a divisão de I por J. Então, vamos começar escrevendo a matriz aqui, a matriz B. Então, se ela é 3 por 3, então significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Lembrando que como o nome da matriz é B, então os seus elementos é tudo B minúsculo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro elemento, B11, depois aqui B12, B13. Continuando na segunda linha, B21, B22, B23. E aqui na terceira linha, 31, 32 e 33. O que eu vou fazer para calcular os elementos? Eu tenho que fazer I sobre J, né? Então, eu vou ter que pegar o I e dividir por J. Lembrando que é sempre nessa ordem. Primeiro, a gente tem I e depois a gente tem J. Então, vamos lá. Então, como que vai ficar aqui a matriz B? Cada um dos elementos. Eu vou ter que fazer 1 dividido por 1. Depois eu vou ter que fazer 1 dividido por 2. 1 dividido por 3. Aqui na segunda linha, 2 dividido por 1, 2 dividido por 2 e 2 dividido por 3. E aqui na última linha, 3 dividido por 1, 3 dividido por 2 e, por último, 3 dividido por 3. Repara que essas frações, entre elas, há algumas que dá para dividir. Aquelas que der para dividir, você divide. Então, aqui, ó, 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 2 é 0,5. Ou você coloca 0,5 ou deixa a própria fração meio. 1 dividido por 3 é uma dízima periódica, dá 0,33333. Então, você pode deixar mesmo na fração. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, 2 dividido por 3 também dá uma dízima periódica, que é 0,6666. Então, pode deixar aqui na fração. 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 2 dá 1,5. Também pode deixar na forma de fração. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, essa daqui é a nossa matriz B. Vamos ao item C agora. Item C. Eu quero uma matriz 4 por 1, onde os elementos são I ao quadrado mais J. Então, agora uma matriz 4 por 1, a matriz C. Se ela é 4 por 1, então significa que ela tem 4 linhas e apenas uma coluna. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Lembrando que o primeiro elemento é C11, aqui estamos na segunda linha, então é 2,1, 3,1 e 4,1. Como que a gente vai calcular? Fazendo o primeiro elemento ao quadrado mais o J. Lembrando que é sempre nessa ordem, né? I e depois J. Então, vamos calcular. Como que vai ficar aqui, então, a nossa matriz? Tem que fazer I ao quadrado mais J. Então, é 1 ao quadrado mais 1. Depois, 2 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado mais 1. E 4 ao quadrado mais 1.
Vamos resolver, então, a nossa matriz aqui. 1 ao quadrado dá 1, né? Então, 1 mais 1, temos o 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, 4 mais 1, 5. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 9 mais 1, temos o 10. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, 16 mais 1, temos o 17. Então, essa é a nossa matriz C, tá? Agora, vamos à matriz D. A matriz D, agora a gente tem uma matriz 1 por 3, em que os elementos serão I menos J. Então, é uma matriz D, que ela tem uma linha e 3 colunas. Então, eu só vou usar uma linha do caderno. Então, D, D e D. Porque, ó, tem uma linha e eu tenho 3 colunas. Então, o primeiro elemento, ele é 1, 1. O segundo elemento, 1, 2. E o terceiro elemento, 1, 3. Tá? Então, essa é a nossa matriz. Como eu vou fazer para calcular? I menos o J. Lembrando que é sempre nessa ordem, I e depois o J. Então, na hora de fazer, eu vou ter que fazer o primeiro menos o segundo. Então, a matriz D, como que vai ficar na hora de calcular cada um desses elementos? 1 menos 1, depois aqui. 1 menos 2 e o último elemento, 1 menos 3. Então, como que vai ficar a nossa matriz D? A nossa matriz D, ela vai ser o primeiro elemento. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 2, eu tenho 1 e vou gastar 2, então eu vou ficar devendo 1. Eu tenho 1 e vou gastar 3, então eu vou ficar devendo 2. Então, essa é a nossa matriz D, de tamanho 1 por 3. Vamos agora à nossa última matriz dessa atividade 1. Eu vou escrever uma matriz E, que ela é do tamanho 4 por 3. Então, significa que essa matriz E, ela tem que ter 4 linhas e 3 colunas. Então, 4 linhas. Então, uma linha, 2, 3, 4. E 3 colunas. Então, 3 colunas. Então, aqui, ó, ao todo, quantos elementos ela tem que ter? 12 elementos, beleza? Então, essa é a nossa matriz. Vamos escrever aqui os índices. Então, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, e aqui a última linha, 4, 1, 4, 2 e, por último, 4, 3. Então, essa é a nossa matriz genérica. Agora, a gente vai colocar os elementos. Repara no seguinte. A matriz E, na hora de fazer os elementos, tem duas situações. Tem a primeira situação, que vai ser o número 2, o elemento, se o I for maior ou igual a J. E vai ser menos 1 se o I for menor do que J. Então, vamos a essa situação. Quando o I for maior ou igual a J, a gente tem que colocar o 2. Então, aqui, 1 e 1, né? Então, é I e depois J. 1 é igual a 1, então, quem que vai ser aqui? O número 2. 1 e 2. O 1 é menor do que 2. Quando é menor, a gente vai colocar o menos 1. Aqui é 1 e 3. O 1 é menor do que 3. Quando é menor, a gente vai colocar menos 1. Aqui na segunda linha, 2, 1. O 2 é maior do que 1. Então, é maior, a gente vai colocar o número 2. 2 e 2. O 2 é igual a 2. Quando é igual, a gente coloca o 2.
2 e 3. O 2 é menor do que 3, né? Então, quando é menor, a gente coloca o menos 1. 3 e 1. O 3 é maior do que 1. Então, vamos colocar o 2. 3 e 2. 3 é maior do que 2. Então, aqui vai o 2. 3 e 3. Quando são iguais, coloco o número 2. Na última linha, ó, 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Todos esses i's são maiores do que o j. Então, nessa linha, todos os elementos serão o número 2, assim como na linha anterior. Então, essa é a nossa matriz E. Agora, vamos à atividade 7. Determine A, B e C para que essa soma seja igual a esse valor. Como a gente quer determinar A, B e C, vai procurar onde tem A. Então, aqui tem o A, que é o primeiro elemento da matriz. Então, a gente vai ter que olhar para todos os primeiros elementos para poder montar alguma expressão. Então, aqui eu tenho A, tem esse sinal de mais, então, mais B. Isso daí tem que ser igual, né, a 2. Eu consigo encontrar o valor do A e do B aqui? Não, porque um depende do outro. Então, por enquanto, eu não consigo resolver. Vamos para um próximo, tá? Onde mais tem A ou B ou C? Aqui tem A, não tem? Ó, 2A. Então, eu vou procurar nessa posição os outros elementos, ó, menos 1 e 5. Então, ó, 2A mais menos 1. Então, mais com menos dá menos. Então, 2A menos 1 tem que ser igual a 5. Eu consigo resolver essa conta aqui? Sim, porque eu só tenho A. Então, como que eu vou resolver? Esse menos 1, né? Eu vou passar para lá, vai ficar mais 1. Então, vai ficar 5 mais 1. 5 mais 1, quanto que vai dar? 6. Como eu quero saber o A e o 2 está multiplicando, então o que eu faço com o 2? Eu posso passar dividindo. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Encontrei que o A vale 3. Repara que com essa informação eu posso substituir aqui para poder encontrar, então, o valor do B. O A vale 3. Então, ó, no lugar do A, coloco 3. 3 mais B igual a 2. Então, o que eu vou fazer para descobrir o valor do B? O 3 passa para lá, vai ficar negativo. Então, ó, 2 menos 3. Quanto que é 2 menos 3? Tenho 2 e gasto 3. Eu vou ficar devendo 1. Então, o B, ele vale menos 1. Repara que se você colocar aqui no lugar do A, colocar 3, no lugar do B, colocar menos 1, 3 mais menos 1 vai dar o 2 certinho. Agora, vamos procurar o C. Eu tenho aqui C, 1 e 3. Então, C mais 1 é igual a 3. Quanto que vai ser o C, então, né? Para descobrir mais 1, passa para lá, fica menos 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Você viu que o C foi bem mais simples de encontrar o seu valor. Então, essa é a resolução da atividade 7. Vamos à atividade 9. Observe os dois polígonos representados no plano cartesiano. Então, a gente tem o polígono ABCD e temos o polígono EFGH. Esses dois polígonos são congruentes e podemos considerar que o polígono EFGH é uma translação do polígono ABCD. Isto é, EFGH foi obtido a partir de duas movimentações de ABCD, sendo uma na horizontal e uma na vertical. Então, a pergunta A: quantas unidades na horizontal e quantas unidades na vertical o polígono ABCD devem ser deslocadas para que no final coincidam com o polígono EFGH?
Então, a gente marca um ponto, né, que está na mesma posição. Repara que o ponto A é o mesmo que está na posição do ponto E. Ou repara que o ponto B está na mesma posição que o ponto F. O ponto C está na mesma posição que o ponto G. E o ponto D está na mesma posição que o ponto H. Então, quando eles se deslocam, eles vão se deslocar a mesma quantidade. Então, você não precisa comparar todos, escolhe um ponto e compara, certo? Então, vamos aqui, eu vou escolher o ponto A e o ponto E, tá bom? Então, quantas unidades eu andei para a direita e quantas unidades eu andei para cima? Ou seja, quantas unidades eu andei na horizontal e quantas na vertical? Na horizontal, eu não estava aqui no ponto 1, eu fui para onde? Eu tive que chegar aqui no ponto 6. Então, do 1 para chegar no 6, quantas unidades que eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 5 unidades na horizontal. Beleza? Agora, na vertical, eu estava aqui no 1. E onde é que foi parar? Ele foi parar no 3. Então, 1 para chegar no 3, 1, 2, 3. Então, andou 2 unidades na vertical. Ou poderia escrever, né? 5 para a direita e 2 para cima, beleza? Agora, vamos ao item B. Represente em uma matriz 4×2, uma matriz A, né? 4×2, as coordenadas dos vértices do polígono ABCD, de maneira que cada linha contenha as coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna. Ou seja, eu vou escrever uma matriz A, que tenha os pontos, né? ABCD, e que na primeira coluna sejam os valores de x e na segunda coluna os valores de y. Então, vamos lá. Então, olha para o ponto A. Em x, ele é 1. E em y, ele também é 1. Então, aqui vai ser 1, 1. Vamos para o ponto B. Em x, ele é 1. E em y, ele é 3. Então, esse ponto, ele é 1 e 3. O ponto C. Em x, ele é 3 e em y, ele é 1. Então, esse ponto, ele é 3, 1. O ponto D. Em x, ele está pegando no 2 e no y, ele vai em 0. Então, esse ponto, ele é 2 e 0. Então, essa é a nossa matriz A. Agora, vamos ao item C. O item C, ele pede, represente uma matriz B, 4×2 também, as coordenadas dos vértices do polígono EFGH, de maneira que cada linha da matriz contenha coordenadas de um ponto, com a abscissa na primeira coluna e ordenada na segunda. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui, mas agora para a próxima figura. Então, cuidado, na hora que você for escrever, tem que colocar na ordem, tá? EFGH. Então, olha para o ponto E. No X, ele vai no 6 e no Y, ele vai em 3. Então, aqui é 6 e 3. Agora, o ponto F. Em X, ele vai no 6 e em Y, ele está indo no 5. Então, ele é 6 e 5. Agora, o ponto G. Em x, ele vai no 8 e no y, ele vai no 3. Então, aqui é 8 e 3. E o ponto H, em x, ele vai no 7 e em y vai no 2. Então, aqui é 7 e 2. Então, essa é a nossa matriz B. Agora, vamos ao item D. Escreva uma matriz C de tal forma que A mais C tem que ser igual a
B. Repara no seguinte, eu quero saber quem é o C, não quero? Então, eu tenho que deixar o C sozinho para poder calcular o valor dele. Então, eu vou ter que fazer, na verdade, se eu deixar o C sozinho, o que vai acontecer? Esse A vai passar para lá, vai ficar negativo. Então, eu tenho que fazer B menos A. B menos A. Vamos lá, então. Vou calcular a matriz C aqui. Para isso, eu tenho que fazer B menos A. Então, a matriz B, que é 6 e 3, 6 e 5, 8 e 3 e 7 e 2, menos a matriz A. Quem que é a matriz A, que está ali em cima? 1 e 1, 1 e 3, 3 e 1 e 2 e 0. Na hora que a gente vai fazer uma subtração de matrizes, eu vou ter que fazer a conta elemento com elemento, tá bom? Então, aqui 6 menos 1 dá 5. 6 menos 1 dá 5. 8 menos 3 dá 5. 7 menos 2 também dá 5. Agora, vamos para a segunda coluna. 3 menos 1 dá 2. 5 menos 3 dá 2. 3 menos 1 dá 2. E 2 menos 0 também dá 2. Repara que essa matriz ficou na primeira coluna que representa o x, deu tudo 5. E na segunda coluna que representa o y, deu tudo 2. Isso não é coincidência. Deu tudo 5 porque ele deslocou 5 unidades na horizontal. E por que que na segunda coluna deu tudo 2? Porque ele andou 2 unidades na vertical. Tá legal? Então, encerro por aqui a nossa correção dessa primeira atividade.